Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Você está gostando dos conteúdos que a gente preparou? Está assistindo? Está compartilhando os conteúdos que nós preparamos nos programas anteriores? Vou pedir a sua ajuda, tá? Nós precisamos divulgar esse conteúdo para mais pessoas, para os nossos irmãos e irmãs, os jovens da sua igreja que estão procurando, às vezes, um direcionamento profissional. Tenho certeza que o conteúdo que a gente já preparou aqui no nosso programa Foco nos Concursos vai ajudar muita gente, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda. E quando eu estou aqui no estúdio de podcast, você sabe que a gente tem um convidado especial, tá certo? E no programa de hoje, nós vamos apresentar uma carreira muito interessante, uma carreira muito importante dentro do contexto do serviço público, que é a carreira do auditor de controle externo. É um auditor que trabalha no Tribunal de Contas. Você já ouviu falar do Tribunal de Contas? Será que ele é um tribunal judiciário? Né? O auditor de controle externo que a gente chama, será que é aquele auditor que está relacionado à parte tributária? Né? E para conhecer essas informações, eu quero dar a paz do Senhor e saudar o nosso querido irmão Abenilton. Pastor Abenilton, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Obrigado, Concursos. Júlio. Obrigado. Mais uma oportunidade de estar aqui, de compartilhar a nossa experiência, agora falando sobre o cargo. Então, é sempre uma satisfação estar aqui com os irmãos. Certo. O objetivo do nosso programa de hoje é que você conheça a carreira, né, de auditor de controle externo. E, eventualmente, pode ser uma carreira para você fazer um planejamento de estudos e se dedicar, porque é uma carreira excelente que tem um papel fundamental no contexto social, no contexto de controle de gastos públicos, e vale muito a pena porque há sempre boas oportunidades nessa área de controle, não é verdade, pastor? É verdade. Nós estamos com vários concursos para sair nessa área. Recentemente saiu o Tribunal de Contas de Pernambuco, tá para sair o de Minas Gerais, o de Santa Catarina. Então, são realmente, são 27 estados, mas então são 27 oportunidades de prestar concurso nessa área, além do Tribunal de Contas da União também. Muito bom, muito bom. Pastor Benilton, qual é a função do Tribunal de Contas para a gente ir no começo dessa história, dessa carreira? Então, o Tribunal de Contas ele tem a função principal de fiscalizar aquilo que é gasto pelos gestores. Isso em todos os poderes, né? O próprio Poder Judiciário também deve prestar contas, o Poder Legislativo e especialmente o Poder Executivo. Então, o Tribunal de Contas ele fiscaliza a questão da regularidade dos gastos e vai além disso também, até para saber no sentido se os valores estão sendo bem gastos em favor, né, daqueles que são os administrados, a população em geral. Certo, né? Então a avaliação de programas, né, tem esse Sim, papel muito importante, né, de onde está indo o recurso, né, o recurso público está sendo empregado, né? E como o senhor falou hoje, né, por isso que é uma área muito importante que pode ser, vale a pena investir nessa área, que a gente chama área de controle externo, né? Quando a sim. gente fala de estudos para concurso, né? Quantos tribunais de contas, você pode reforçar, existem no Brasil, no geral, e assim, todos eles demandam servidores, né? Sim, sim. Então nós temos um tribunal de contas em cada estado. Existem poucos tribunais de contas municipais. Tem no Rio de Janeiro, São Paulo, salvo engano, e mais Isso. um. Mas hoje não existe mais. Então não existe a possibilidade de se criar mais tribunal de contas municipal. Uhum. Então o Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza tanto as contas dos gestores estaduais, quanto também dos gestores municipais. Perfeito. Então as oportunidades estão em cada estado da federação, mais o Distrito Federal, também um ente da federação, e também o Tribunal de Contas da União. Mas na parte ainda, essa parte de Tribunal de Contas, ela está no segmento de controle. Então, Uhum. além dos tribunais de contas, tem também, muitas vezes o Estado ele tem uma controladoria Isso. do Estado para poder auditar, no caso, os seus servidores, né? Muito bom, tá certo. Então, por ser uma área, né, com muitas oportunidades, há sim uma trajetória ali interessante para você, que se você quiser, você pode começar estudando hoje, né? Pode começar a estudar imediatamente para essa área, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho
o que você deve fazer, né? Porque às vezes a gente fala muito de escolher uma área específica, Sim, né, pastor? Acho que é um ponto a gente ressaltar. Porque a área de controle de tribunais de contas, apesar de terem muitas oportunidades, a gente tem um núcleo ali de matérias, né? sim, E às vezes tem matérias que são específicas. Então não adianta o concurseiro também ficar atirando para tudo quanto é lado, né? isso é Vem de, verdade. eu quero estudar para área tribunal judiciária, policial, o ideal é que tenha um foco, né? Exatamente. E aí, dentro desse foco para tribunais de contas, é importante ressaltar que muitos tribunais têm uma divisão clara. Isso. Então, existe ali o cargo de auditor para quem é formado especificamente em contabilidade, em Sim. economia, em estatística, no meu caso, para direito. Então, essas áreas acabam sendo boas oportunidades porque é um segmento fechado, ou seja, no meu caso, só pode fazer o cargo que eu escolhi quem é bacharel em direito, Uhum. mas mesmo assim, além das matérias tradicionais do direito, temos outras matérias também, como o próprio controle externo, e também a parte de auditoria, que não é Certo. comum para quem estuda, para quem é formado em direito, Direito. mas quem tem aí a pretensão de abraçar essa área, abraçando aí umas 2, 3 disciplinas a mais, vai ter um novo leque de oportunidades dentro da área de controle. Muito bom. E assim, pastor, como é que foi a sua trajetória de preparação específica para esse concurso? Nós já fizemos um programa com o pastor Benilton, ele contou um pouco da trajetória dele, né? Sobre as aprovações que ele teve. A gente não vai destacar isso hoje, né? Mas como que foi a sua preparação específica para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, né? Que é o cargo que o senhor exerce hoje. Sim, então, começou com a primeira prova fazendo o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Eu fiz a prova, eu fiquei ali por 1, 2 pontos de ter minha discursiva corrigida, e 2 semanas depois eu fiz a prova, da CGU. Não era o Uhum. Tribunal de Contas, mas era na área de Tinha muita controle. coisa em comum, né? Sim, e eu fui muito bem na prova e acabei reprovando na discursiva. Então tudo isso me deu uma base muito boa para poder depois fazer o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Então a área do direito eu já dominava bem, Uhum. e aí, quando eu vi algumas matérias que eu não conhecia, eu dei um foco a mais a elas. Então, a parte de controle externo, de auditoria, até português e matemática, dei uma atenção muito boa e foi o suficiente. Foi o suficiente. Eu peguei também uma experiência muito boa com a discursiva, porque esse concurso Não, teve tem, discursiva. é importantíssimo para o controle, né? Sim, Mas e eu havia feito uma prova da FGV que me derrubou na discursiva, mas eu aprendi com ela e eu fiz eh, uns estudos direcionados achando que iria cair, o que realmente eu achava que iria cair, caiu. Então, na discursiva eram 20 pontos, eu fiz 18, olha, então isso me muito jogou para bom, cima. excelente nota. Sim, e aí eu consegui ali a 4ª colocação. Muito bom, tá certo. E como é que foi, assim, desse resultado final, pastor? Ver o nome na lista de aprovados, né, a questão da nomeação. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse Então, processo. para mim foi uma grande vitória. Eu aguardei bastante essa nomeação, acabou que até demorou um pouco, foram Também 2 passei anos por isso também. 2 anos aguardando aí a nomeação, tanto é que na época eu morava em Teixeira de Freitas, Bahia, e assumi um cargo em São Paulo, e fiquei 1 ano viajando entre São Paulo e Teixeira de Freitas, Puxa vida, na expectativa: "Não, eu vou ser nomeado. nomeado", e quando eu percebi que ia demorar um pouquinho, aí eu me mudei de vez com a família para São Paulo, e 10 meses depois eu fui nomeado no cargo de auditor no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Isso foi agora recente, em março deste ano que eu assumi o Uhum. cargo, e para mim foi uma grande vitória, Que benção. fruto de dedicação, mas também de promessas de Deus. Amém, amém. Inclusive, não deixe de assistir os programas anteriores que a gente já fez com o pastor Benilton. Ele contou aí experiências marcantes, né? Trajetória dele de estudos, né? O objetivo hoje é a gente conhecer um pouquinho mais da carreira de auditor de controle externo. Então, quem entrar no Tribunal de Contas, como é que vai ser realmente assim? Como é que é o seu dia a dia, as atribuições que o senhor faz lá no Tribunal de Contas? Certo. O Tribunal de Contas ele tem essa, função de fiscalizar. Então, durante muito tempo, o Tribunal de Contas ele tinha a função sim de fiscalizar, mas não era compartimentalizado dentro do órgão. Uhum, Então, na verdade, você tinha um grupo de auditores que fiscalizava determinados municípios e fiscalizava tudo daquele município. Hoje não. Hoje o Tribunal de Contas ele é bem dividido. uhum. Então, existem auditores que fiscalizam a questão da educação, outros da questão da saúde.
eu estou numa área que fiscaliza os regimes próprios de Sim, de previdência dos servidores. previdência. Então, aqui no Uhum. Espírito Santo são 34 municípios que possuem o regime próprio e a gente fiscaliza. E para mim tem sido uma experiência diferente, porque em todos os lugares que eu passei, eu trabalhava de maneira individual, eu fazia Sim. o meu trabalho. E aqui não, no Tribunal de Contas a gente eh, praticamente todo dia está reunindo uma equipe de auditores. Então, para Uhum. poder fazer esse tipo de fiscalização, existe o auditor da área do direito, que sou eu, mas tem um colega que é auditor de contabilidade, aí tem um outro que é o auditor de TI, Hum. tem outro que é o auditor na área atuarial, que Atuarial, até né? então eu nem conhecia, nem sabia que existia essa área. Que tá crescendo bastante essa área, Bastante, essa área. bastante. E É. junta todos esses auditores, cada um com a sua especialidade, e começa ali o trabalho específico de fiscalização. Então é um trabalho muito em conjunto, né? Uhum. Depende muito um do outro. E isso tem sido uma experiência nova para mim. Interessante, né? O trabalho do controle de gastos, ele tem várias variáveis ali, né? Tem Sim, muitas coisas que podem ser analisadas. Então, o Tribunal de Contas exige muito mesmo uma equipe multidisciplinar, né? sim, Às vezes eu vejo também, tem um trabalho muito forte na auditoria de obras públicas, né? Então, de repente, você que é da área de engenharia, né? Tem vagas específicas, tem demandas específicas para auditoria de obras públicas, né? Eu lembro que eu conheci um auditor de Tribunal de Contas que ele falava assim que ele é formado em economia, a formação dele principal é economia, mas ele participou de uma análise de um programa de saúde pública, né, sim, avaliando como é que foi os impactos de um programa de saúde pública, ou seja, né, você vê quantas habilidades diferentes, né, que podem ser necessárias e a importância disso, né, pastor? Você pode sim, destacar um pouquinho a importância, né, dos impactos para a sociedade do seu trabalho como auditor, né? sim, porque hoje a população em si ela tem condição de fiscalizar o município no sentido de pedir informações, mas aquele que participa como cidadão nessa tentativa, ele se sente pequeno, porque ele Uhum. tenta ali alguma coisa e muitas vezes a administração não dá a devida atenção para aquele que ele precisa. E quando existe a atuação do Tribunal de Contas, já é uma instituição, tem o peso da instituição, Tem. existe uma obrigação de se responder aquilo que é perguntado pelo Tribunal de Contas. Então, isso fortalece demais. Muitas vezes, o cidadão sozinho não tem condição de frente ao município, ao estado, cobrar determinadas situações, mas muitas demandas chegam para a gente a partir da população. Muito Então, bom. quando isso chega e isso toma forma ali dentro do tribunal, existe a possibilidade da atuação mais enérgica do tribunal Sim, para fiscalizar e para ver se realmente os serviços estão sendo prestados de maneira adequada. certo. E a gente, com frequência, a gente vê notícias sobre a atuação do Tribunal de Contas, né? Sim, Na análise das chamadas contas, né, dos prefeitos, governadores, né, aplicando às vezes sanções, né, de maus gestores, né, sim, que fazem às vezes um mau uso do recurso público, né, então é uma função assim muito importante, que exige um preparo técnico muito alto, né, os profissionais do Tribunal de Contas são profissionais muito capacitados dentro da sua área, né, mas o impacto é muito, muito direto na população, né, no sim. controle do Tribunal de Contas, Sim, a certo? atuação do Tribunal de Contas realmente tem esse impacto na sociedade. Muitas vezes, o Tribunal de Contas, especialmente no Espírito Santo, a gente recebe até, assim, agradecimento de certos órgãos Sim, que viram que a partir da nossa atuação, surtiu um efeito esperado, né. Recentemente recebemos um agradecimento que partiu da Defensoria Pública aqui do estado, da de uma Defensoria uma Pública. atuação que é própria deles, mas que houve uma pesquisa, um estudo, uma análise muito profunda do Tribunal de Contas que auxiliou a entender determinada, situação que é própria da Defensoria Pública. Então realmente é uma ali dentro essa junção de auditores de várias especialidades realmente acabam, prestando um serviço que dificilmente seria, colocado em prática se fosse, apenas de uma área específica do direito ou da economia, mas essa junção Uhum. A realmente junção, né. foi uma situação que para mim foi uma novidade, mas uma boa novidade. Coisa boa, né. E no geral, assim, a gente tem o Tribunal de Contas da União, que no geral os concursos deles são para qualquer nível superior. Mas há muitos tribunais de contas que são segmentados, como o senhor falou bastante, né. Quais Sim, são as principais, formações exigidas para quem, trabalha no Tribunal de Contas? contabilidade, economia,
engenharia no sentido amplo, Uhum. pode ser qualquer engenharia. Agora, mais atualmente, essa área de atuarial Isso, é é. um curso específico, são poucas pessoas formadas no Brasil nessa área, mas quem é formado está tendo aí uma ampla oportunidade, né? Sim, né. Pra quem não sabe, ciências atuariais mexe muito com a parte de previdência, né, área de seguros, Sim, mistura contabilidade com estatística, estatística, com a parte de direito previdenciário, né, para analisar, por exemplo, a saúde, né, dos regimes de previdência. É uma área muito sim, técnica, muito específica, mas cada vez mais demandada também, né. exatamente. É uma área, no setor onde eu estou, existem dois colegas formados em ciências atuariais. E dessas colegas, ela possui doutorado na área, Olha ela é que interessante. professora da Federal do Rio Grande do Sul, então, assim, uma experiência muito grande para poder contribuir ali com a nossa equipe, que está exatamente na área de previdenciário. Uhum, muito interessante. Então, tem também a área do direito. A área do direito também é bem demandado. Então, Isso. nós temos vários tribunais que têm o concurso segmentado. O de Pernambuco, que saiu agora, ele não tem essa divisão. Ela tem a Uhum. divisão de áreas, mas se você é formado em qualquer área, você pode prestar esse tipo de concurso. Agora, no Espírito Santo, em Santa Catarina também, assim, é segmentado. Então, na área, por exemplo, do direito, você tem as matérias clássicas do direito, mas você vai precisar de auditoria e de controle Isso, externo. Vai ter que perfeito. agregar isso aí. Então, assim, ó, pra passar uma dica para vocês aqui que querem, né, estão interessados nessa área de controle e quiserem começar um planejamento de estudos, inclusive vou pedir para passar aqui as suas redes sociais daqui a pouquinho, pastor Abelio tem um trabalho também interessante aí de mentoria, de dicas de estudo, né? Se a pessoa quiser começar hoje, né, para um estudo para o Tribunais de Contas, para a área de controle de maneira geral, quais seriam assim as matérias mais importantes que devem ser apresentadas? Inclusive, vou até pedir para o nosso pessoal da edição para colocar essa listinha aí para Certo. gente. Vamos lá. Então, para quem, no caso, é difícil de falar, Júlio, porque cada área vai ter a Sim, sua uma base assim, né? uma base. Por Que é exemplo, comum, né? que é uma base que é comum, seria português, matemática, raciocínio lógico, controle externo. Quando a gente fala controle externo, é uma disciplina que se assemelha muito ao direito administrativo. Isso. É um segmento, né, o próprio direito administrativo já tem a parte de controle, mas é uma parte mais específica de controle externo. E Uhum, também de auditoria, né? uhum. Auditoria pública, mas que acaba pegando um pouco de auditoria privada também. São Isso, muitas mistura. normas que Exato. regulamentam isso. Então é uma matéria um pouco mais densa, mas é uma matéria comum a todas as áreas. Isso. Aí, a partir daí, começa realmente a segmentar. Para quem é do direito, aí teremos ali praticamente todas as Todas as disciplinas do do direito, né? direito, né? Eu percebo que o direito administrativo e constitucional também geralmente são Também, comuns, também. né? Essa é uma Verdade, base boa, verdade. né? Passou batido aqui, mas você lembrou bem. Direito constitucional e direito O administrativo. administrativo é bem puxado, né, nos Sim, concursos da área de controle, né? Porque, por exemplo, tem toda aquela parte, por exemplo, de licitações, né, sim, questões de gastos que tem dentro do direito administrativo. Eu vejo que o direito administrativo para a área de controle costuma ser mais exigente que outras sim. áreas, né? Sim, é o edital que vem uma programação extensa ali, né? E quando você tem ali a lei de licitações, que por si só já é uma, uma lei muito extensa, muito grande, então realmente são muitas matérias, né, para poder estudar, e o quanto antes poder adiantar nos estudos vai ajudar. Certo. Então, vou separar aqui seis matérias para você começar, de repente, uma base aí da área de controle externo. Português, Sim, raciocínio lógico, eh, direito constitucional, direito administrativo, controle externo e auditoria. auditoria. Ó, seis matérias para você, ó, começar ter um material direcionado, resolver Sim, muitas questões, igual o pastor sim, fala sempre, né? Mas aí já vai tomar um bom tempo aí de estudo, né? Para fazer aquela base boa, né? sim. Isso Certo. aí, com essas 6 disciplinas, você já começa a fazer uma base, e para quem já é formado, né, em determinada área, já tem pelo menos um mínimo de conhecimento Sim, daquela determinada área ali. Então, no caso do direito aqui do Espírito Santo, acabou cobrando até previdenciário, que é uma matéria não muito tão comum assim, específico. mas acaba sendo que a área que a pessoa é formada, ela no mínimo tem que dominar Uhum, essas disciplinas, né? Essas a mais aí é aquele foco do sprint final para poder se exato. destacar dos demais formados na sua área. Mas a sua base, né, dentro do direito ou dentro da contabilidade, você precisa ter.
Tá certo, certo. E para a gente encerrar o nosso programa aqui, pastor Benito, quero agradecer mais uma vez a sua presença, né? Amém. Suas contribuições aí têm sido muito boas para o nosso programa. Que dicas daria, né, para quem deseja conhecer um pouco mais da atividade e que quer estudar para eventualmente se tornar também aí um auditor de controle externo, trabalhar no Tribunal de Contas? Eu acho que vale muito a pena. É uma carreira que até então estava um pouco esquecida, escondida, mas com os vários concursos que estão saindo, estão se colocando aí à disposição daqueles que querem. Claro, é uma área bem específica, você precisa demandar um tempo de estudos, mas, por exemplo, para quem é formado em direito, eu tenho mais condição de falar dessa maneira, eu acho que vale muito a pena porque você está numa área em que geralmente quem faz direito está fugindo da matemática, está fugindo das exatas, de biologia, de química. E aí, quando você entra numa área dessa e você abarca ali o raciocínio lógico, a auditoria e outras disciplinas, você passa a ter um destaque muito grande, porque Uhum, poucas pessoas do direito estão dispostas a estudar isso. E se você estiver disposto a estudar isso, você vai ter um diferencial muito grande. muito bom. Então, nós temos vários concursos que vão sair nessa área aí. Então, para você que é formado em direito, ou em outras áreas também, eu acho que vale muito a pena. Eu vejo sempre uma movimentação de concursos da área de controle, né? Então, aquele concurseiro que está bem na base, né? Sim, Depois já agregando outras matérias, tem condições, né, de ter tem. várias oportunidades e carreiras muito boas, né? Sim, Tá certo. Pessoal, eu quero agradecer, pastor Benilton, pela sua presença aqui no nosso amém. programa. Fica o convite para, mais uma vez, surgir algum tema relevante que você quiser trabalhar com a gente viabiliza isso, voltar ao nosso programa aqui, o Foco nos Concursos. E deixa seus contatos também. Vou pedir para você deixar aqui. Tem rede social, tem um canal no YouTube também, que você está Amém. produzindo O conteúdo canal lá. do YouTube nós estamos reativando agora, mas o meu Instagram é benilton.concursos. Eu falo ali tanto sobre concursos na área do direito, especialmente para tribunais, mas também para quem está prestando prova para a OAB. Tem uma mentoria para a OAB. O exame da OAB ele é composto por 80 questões. E aí nós temos que o candidato precisa fazer no mínimo 40, que é a metade. Uhum. E a OAB, todos os exames reprova cerca de 70 a 80%. Verdade, altíssimo. Eu fiz o exame 41, eu acertei 70 das 80, e eu tenho Muito sempre, bom, muito bom. sim, Muito eu tenho bom. sempre feito os exames para poder me atualizar e ter condição de prestar uma boa mentoria, né? Tá certo, tá bom, com certeza. Então faça o contato lá nas redes sociais, lá com o pastor. E mais uma vez quero agradecer, tá, pastor, a Eu que sua agradeço vinda aqui, aqui. As portas estão abertas do programa Foco nos Concursos para o senhor, amém. tá certo? Obrigado, Júlio, muito Tá obrigado. certo. Pessoal, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco mais dessa importante e relevante carreira do serviço público, que é a carreira de auditor de controle externo. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, né, sobre esse conteúdo, que com certeza vai chegar e vai ser útil para mais concurseiros, tudo bem? A paz do Senhor, até o próximo programa.